Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui falando como foi minha experiência em pedalar em Fortaleza, tá? Videozinho que eu vou tratar de 5 assuntos: pedalar na beira-mar, ciclovias, ciclofaixas, bicicleta compartilhada e o clima, tá? Então assim, eu vim aqui para Fortaleza com o objetivo de conhecer a infraestrutura cicloviária, que é muito bem falada no país. Tem se tornado uma referência aqui em Fortaleza, tá? Porque já são 500 quilômetros de ciclovia. Em muito pouco tempo foram criados esses 500 quilômetros. Diz que já é a capital com mais pessoas morando perto de infraestrutura cicloviária. Daí, acho que de acordo com os dados da prefeitura, 60% moram a menos de 300 metros de uma ciclovia. Os acidentes, inclusive com automóvel, com todo tipo de veículo, diminuíram bastante. Então vim aqui conhecer, pedalar aí. É uma percepção, uma experiência minha pessoal, né? Eu fiquei aqui uma semana, devo ter pedalado aí desses 500 quilômetros, uns 70, uns 15%, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, começar falando aqui, ó, da Orla. Essa ciclovia maravilhosa que vocês estão vendo, larga, muito utilizada. Eu estou aqui numa sexta-feira, deve estar beirando às 5 horas, tá? Mas a história dela é bem interessante. Eu lembro que eu vim aqui há muitos anos atrás e você não podia pedalar na calçada e não tinha esse espaço aqui. Ele era praia, tá? Em alguns lugares era estacionamento, as pistas dos carros eram mais largas e quem quisesse pedalar tinha que ir para o meio da rua, junto dos carros. Então pouca gente pedalava, né? Em 2016 fizeram aí uma ciclofaixa que começou a mudar esse cenário. Foi depois da pandemia concluir essa ciclovia aí maravilhosa que eu estou pedalando nela. Aproveitar, igual eu falei, o aterro. E ó, vocês verem, tem inclusive uma calçada enorme desse lado para as pessoas caminharem e do outro também, ó. Do outro também é para pedestres, eles podem caminhar ali e correr. Aliás, o pessoal que vocês veem aqui correndo, eles também podem correr aqui, viu? Na pista é permitido correr do lado direito. Dependendo do horário, tem mais gente correndo que bicicleta. Bom, de toda forma, o número de pessoas pedalando aqui é sensacional, né? Depois da ciclovia. Então fica aquela lição que a gente sempre fala: façam a ciclovia que os ciclistas virão. Foi exatamente isso que aconteceu aqui na Orla. Com certeza, vocês, pelo horário aí já dá para ver que está passando bastante bicicleta, mas mais tarde vai aumentar muito ainda, tá? Só que isso também foi isso que aconteceu no resto da cidade, porque são 500 quilômetros. Desses 500 quilômetros, por volta aí de 70% são ciclofaixas e 30% ciclovia. Só para vocês entenderem, ciclovia é quando tem esses separadores aqui, igual essa grama, está distante da rua. Geralmente é um bloco de concreto. E a ciclofaixa é quando pinta uma faixa, pode colocar um tachão para separar da via. Então tem mais ciclofaixa. Bom, onde eu pedalei aí, tá pessoal, tem de tudo. Você tem estrutura, ciclovias, tá? Tem ciclovias também excelentes, com uns vasos separando, largas, de qualidade como essa aqui. Aí também tem muita coisa precisando de manutenção, tá? Deixando muito a desejar. Você precisaria até de uma mountain bike para pedalar em algumas. Tem areia, tem buraco, tem raiz, tem muita sujeira. Tem pelo menos umas 3 que eu peguei que tinham assim rios, era uma piscina. Na Praia do Futuro devia dar mais de 50 metros de água e às vezes a água chegava até o pedal, viu gente? Então realmente algumas delas precisam de manutenção. Mas no geral eu achei bacana, tá? E servem bem, muita gente usa. Às vezes também outro problema, tem árvores, isso eu esqueci de falar, árvores no meio e principalmente galhos, às vezes atrapalhando. E isso complica. Tinha uns até com espinho, a gente tinha que abaixar muito, tá? Bom, quanto às ciclofaixas, deixa eu só
baixar aqui um pouco o braço, ver se eu consigo trocar, porque tá cansando aqui o braço. Vamos tentar aqui, ó. Mas vamos que vocês vejam de outra perspectiva. Ciclofaixa, pessoal. A ciclofaixa, ela tem o prejuízo que fica mais fácil dos carros invadirem, né? Ela tem o problema também, quando tem carro em mais alta velocidade, ela não dá muita segurança. Isso ocorre, olha o que vem aí, ó, Ivan, um monociclo, ó. Aí, ó, primeiro que eu vi. Então, pessoal, a ciclofaixa é indicada para lugares com trânsito mais leve e menor velocidade. Mas isso não é sempre que acontece aqui, não. Acho que eles usam também como uma estratégia, primeiro faz uma ciclofaixa, igual aqui na orla, e depois vai para uma ciclovia, né? Eu vi, a maioria tem tachão, isso também ajuda, né? Não impede os carros de invadir, mas eu acho que é menos perigoso quando tem só TIM. Uma coisa que eu achei não muito funcional, mas que aqui tem bastante, tem muita ciclofaixa unidirecional, que eles transformaram às vezes ruas que eram mão e contramão em apenas uma direção, e aí botavam, para caber, né, para não retirar a faixa, botavam uma ciclovia apenas com uma direção. Então, se você quiser ir para um lugar, você tem que ir até no quarteirão seguinte, seria o correto, para você seguir, né, na direção correta. Só que assim, eu observei que ninguém faz isso. O pessoal, os ciclistas usam mão e contramão nessa ciclofaixa unidirecional, que é estreita, e parece que dá certo, né? Talvez quando tem mais movimento pode gerar mais conflito, mas no geral eu mesmo acabei fazendo, porque eu ficava perdido, é difícil você saber, né? Não conhecendo qual que é o caminho certo. Então tem esse porém no caso da ciclofaixa. Mas elas têm para todo lado, viu, gente? Inclusive a cidade inteira, isso é impressionante. Na periferia, você está assim andando, de repente você vê a pintura, tá? Então, feitas essas observações, e aí eu vou entrar no próximo assunto, que é as bicicletas, né, compartilhadas. Mas antes disso, é interessante observar que não é só bicicleta que a gente vê aqui, vê muito patins, patinete, esses scooterzinhos elétricos, autopropelidas, tem bastante aqui, inclusive para alugar no final do dia, ali na frente, na Praia de Iracema, o pessoal aluga, impressionante, tá? E em toda a cidade. Aí no caso aqui, eu desloquei esse tempo todo nessas bicicletas compartilhadas da Sertel, que tinha em Belo Horizonte, eram as laranjinhas, no início foi patrocinada pelo Itaú, depois pela Unimed. Aqui no caso, ela tem para todo lado. Em BH, elas eram um pouco funcionais, andaram tendo muitos problemas técnicos. Aqui é o seguinte, não tem aqueles problemas de BH, de dificuldade para liberar a bicicleta, de falta de bicicleta na estação, isso não. A gente sempre encontra bicicletas, quase sempre consegue devolver, isso é excelente, o aplicativo funciona bem. O problema é o seguinte, muitas bicicletas têm algum tipo de problema técnico, mecânico. Então você tem às vezes um problema no câmbio, um problema no pneu, nos pedais, no pé de vela. Às vezes você não consegue andar, então você tem que trocar. Mas geralmente dá para você ir. A marcha sempre tem problema. Mas enfim, prejudica um pouco, né? Eu acho que a manutenção de fato está deixando a desejar. Mas assim, é uma mão na roda porque tem em todo lugar. E aí você consegue pedalar a cidade inteira nessas bicicletas. Por fim, gente, eu gostaria de falar sobre a questão do clima. Pessoal, estou gravando aqui novamente sobre o clima. Resolvi refazer para comentar algo importante. Inclusive vocês devem estar vendo, está com sombra. E eu achei importante pontuar isso. Muita gente reclama que pedalar no Nordeste seria muito complicado por causa do sol e do calor. Só que ocorre que o horário que as pessoas geralmente vão para o trabalho, né, antes de 8, depois das 5, o sol é muito tranquilo, ou já até baixou, viu? Nesse período do inverno, ontem eu pedalei, era entardecer, noite, então é muito suave pedalado indo para o trabalho.
tá? Agora, de fato, o horário mais quente vai ser ali entre 10 às 3. Aí é quente, tá? Só que tem outra coisa, eu pedalei nesse horário. Se você pega um vento, que é muito forte aqui, suaviza demais, de maneira que você não sente tanto o calor, tá? É claro, se você pegar esse vento contra, né, o pedal, aí ele pode ser uma resistência a mais, ele suaviza o calor, mas vai fazer esforço como se estivesse subindo em BH. Então assim, é aquele negócio, nem tudo é perfeito, toda cidade vai ter seus desafios, igual Belo Horizonte, o pessoal fala que não pode pedalar por causa de morro, né? Mas acredito que isso é muito mais desculpa para não fazer as infraestruturas cicloviárias. Inclusive eu estou saindo da Orla, estou pegando outra ciclovia muito bacana que tem aqui, na Desembargador Moreira. E quando você faz a infraestrutura cicloviária, mesmo que tenha aí o calor, mesmo que tenha outros problemas como morro, aqui a gente já vê que deu os resultados, né? Apesar disso, todo lugar, Copenhague vai ter também muita neve, muito frio, muita chuva. Então desafios sempre existem e não vai ser, e não é o calor que vai impedir aqui o pessoal de pedalar. Valeu, pessoal!